Aí você pensa uma caixa para um cachorro grande, quanto pesa essa caixa? Não existia nenhuma caixa no mercado com aquelas medidas e eles não vendiam a caixa de transporte também. Abril, maio, junho, julho. A gente não sabia ainda, mas a gente teria 4 meses para fazer ela emagrecer. 8 quilos era a nossa meta de emagrecimento para ela. Na época que a gente veio, as exigências do Canadá pareciam ser bem simples. E eu não sei se essa informação eu consegui obter no site do Ministério da Agricultura do Brasil, qual eram as regras, qualquer coisa assim, porque a gente precisa emitir um documento lá que se chama CZI, que é válido por 3 dias. E esse é o documento que a gente mostra para todas as pessoas no aeroporto. Seria o único documento necessário, porém, em todas as pausas, como é que se fala? As conexões? Em todas as conexões que a gente passou, eles pediram a carteira de vacinação dela, o atestado do veterinário mesmo em português e esse documento que é o CZI, que ele é em inglês e português. E a gente ainda teve um sustinho com esse documento, que daí o Bruno pode contar depois dessa aventura. Depois que a gente comprou a caixa de transporte, a gente tentou adaptá-la à caixa de transporte, dando ração, que é a coisa preferida dela, dentro da caixa, para ela ver a caixa de forma positiva. Aí tinha 2 modelos da caixa, tá? Um que eu acho que seria o modelo ideal para ela, só que passaria muito das medidas que a American Airlines aceitava e era mais pesada, era 13 quilos que a caixa pesava, ao invés de 8. Gente, ela é muito linda, olha só. Precisava ter um take dessa pose dela. E daí, por isso, a gente acabou optando por essa outra que era um pouco menor. E daí a gente ficou com um pouquinho de medo dela não conseguir dar a volta, ou as pessoas no aeroporto encrencarem que a caixa não era grande o suficiente, mas deu tudo certo. Tem que ter, nesse sentido, tem que ter assim um equilíbrio, né? De não se apavorar e comprar a caixa maior e chegar lá e eles não aceitarem porque a caixa é muito grande, e nenhuma caixa muito pequena, porque o animal pode ficar muito desconfortável também, né? Se a caixa for muito pequena. Então, se não tiver essa restrição de peso e tamanho, eu sugeriria a caixa mais confortável para o animal possível, porque tem trechos que podem ser 10 horas de voo e deve ser super desgastante para o bichinho ficar lá 10 horas sem comida, sem água, sem nada. Dos documentos, tem o CZI, o atestado médico do veterinário, ele tem uma validade tinha uma validade de 10 dias, pelo menos na época que a gente fez. Então a gente só foi no veterinário de novo para pedir esse atestado quando a gente já tinha comprado a passagem. O CZI era com 3 dias, então a gente tinha que solicitar 3 dias antes do nosso voo, né? Não tinha como fazer isso antes. Quer contar a história? É uma solicitação. Essa história é fantástica, porque eu fiquei responsável de entrar em contato com o escritório do Ministério da Agricultura, Agricultura e Agropecuária, não sei, alguma coisa assim. Tem um escritório deles no aeroporto, que é para controle de doenças. Era no aeroporto mesmo. Isso, era no aeroporto mesmo. Mas eu acho que a primeira ligação era um lugar em Campinas, São José, não era? Não, todas as vezes foi no aeroporto. Tá, eu não sei por que então eu tava tão nervosa. Não, todas as vezes foi no aeroporto. E aí a pessoa, o servidor do escritório, muito simpático até, assim, e bem proativo, me explicando as situações e tudo mais. E ele ficou com o meu telefone lá. Porque a gente ligou com bastante tempo de antecedência, sim, né? Para se informar, explicar a situação. E tinha que agendar esse momento para ir lá, porque tem que levar o cachorro lá para eles olharem. Eu não lembrava disso. A gente teve que levar o cachorro para eles analisarem. Eu acho, porque eu não lembro de ter feito isso. E a gente teve lá com o cachorro, porque eles têm que olhar a documentação e tal. Você agenda essa data e agenda um dia para pegar o documento impresso. Meu amigo, faltando 5 dias, eu acho, para a viagem, me liga essa pessoa e me fala assim, eu tinha o identificador de chamadas, eu falei assim... Ô, fulano, tudo bom? Ele falou assim... Na verdade não. O que aconteceu? Não, é porque a nossa impressora estragou e eu não tenho como emitir o seu documento. Aí eu fiquei pensando assim,
tá, mas não tem nenhuma impressora assim nos escritórios em volta? Eu falei, Se for por esse o problema, eu levo a impressora e a gente imprime. Mas não funciona bem assim, tem um processo de licitação para ser feita a compra de uma impressora. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Um escritório em Campinas imprimiu e alguém mandou pro aeroporto. Por isso que eu tô com Campinas na cabeça, será que não pode foi? ser, essa parte pode estar meio desfocada aí da memória. E eu falava pra ele, Olha só, a gente tá com a passagem comprada, não tem a menor condição de mudar essa passagem agora e tudo mais. Não, eu vou dar o meu jeito, vamos esperar, não sei o quê. o resumo da ópera aqui deu certo. Só que esse documento, gente, foi pego no dia que a gente estava no aeroporto. A Nath, tipo assim, a gente estava ali resolvendo, eu resolvi uma coisa no guichê da companhia aérea, Tem já vou mais, contar sobre isso. Aí saí correndo até lá Saí correndo. O aeroporto de Florianópolis ainda era o antigo, na época pequeno. Aí fui até lá, peguei a documentação, mostrei e tal, cumprimentei a pessoa, agradeci muito, voltei lá no guichê. E aí, ali na hora do guichê, a gente teve que fazer o pagamento da taxa de viagem da Lua de Florianópolis a São Paulo, a Guarulhos, né? E aí eu tava com o documento do veterinário, por algum motivo ele tinha uma rasura. Eu não lembro o que estava errado naquele documento. O Bruno confundiu a data. Ah, sim, fui eu que preenchi. É porque assim, o veterinário, Só assinou, eu acho, por né? sorte, gente, mas isso é uma boa dica também para dar. O veterinário nos deu 2 cópias do atestado. Ah, foi isso, gente, não sei nem se isso seria um negócio certo a fazer. Talvez, como o atestado tem validade de 10 dias, ele deu com a data em branco. Então, quando a gente comprasse a passagem, a gente ia colocar a data que fosse mais correta. Por uma questão de praticidade até, né? Enfim, a Lua estava super saudável, ela estava um pouquinho mais gordinha só, mas ela já tinha recebido a vacina da raiva, que é a questão que eles exigem, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, a exigência é essa. Era essa, pelo menos, só essa. Vacina da raiva, atestado médico do veterinário que o animal está em boas condições de saúde, etc. Então o veterinário deu 2 cópias assinadas do atestado veterinário. O Bruno confundiu as datas e daí ele rasurou e ele pensou que não teria problema mostrar para a moça do balcão do aeroporto O documento rasurado. E ela deu a maior bronca. Foi extremamente grosseira, impaciente. Ai, que não vamos aceitar, não podemos aceitar e tudo mais. E aí você já tá ali prestes a embarcar, o teu cachorro já tá encaixotado, né? Tá todo mundo... Olha só, ninguém tava chorando por nossa causa. Tava todo mundo chorando por causa da Lua. Todo mundo queria saber se a Lua estava bem. Quando a gente aterrissou em São Paulo, que foi a primeira conexão, as pessoas perguntavam, e a Lua? Ninguém queria saber de nós, gente. Ninguém. Olha lá, ó, falando. Ninguém ia ficar com Olha aí quem tá aí, saudade ó. de nós, né, bebê? O que você tem na boca, meu anjo? Já tá se sujando? Deita, Lu. Beijo. Ela veio aqui porque ela escutou o nome dela com muita força. É. Vocês devem estar escutando Tá o conferindo se farejar tá tudo certo. no microfone. Deita aí, Lu. Deita um pouquinho. Gente, e assim, a gente ia mudar de país, continente, pra nós que mal viajávamos. Cadê ela, né? Ela pegou um gravetinho e foi. Para nós que mal viajávamos para fora do país, era um negócio assim extremamente grandioso. E daí ter que lidar com essa situação de que o Ministério da Agricultura não tinha impressora para imprimir o nosso documento obrigatório para viajar. A moça da companhia aérea estressada com o atestado veterinário que a gente tinha. Era um estresse atrás do outro, assim, um negócio incrível. Eu particularmente confesso que a minha maior preocupação foi com ela no geral, assim, porque Sim. no dia do aeroporto a gente chegou, ela já foi pro aeroporto, não, mentira, pro aeroporto ela ainda foi sem coleira, chegando no estacionamento a gente já botou ela dentro da caixa para fechar de vez. Botei ela em cima do carrinho da mala. Cara, e você tá com a cabeça a mil, numa das curvas que eu fui fazer, a caixa escorregou, ela já caiu, virou ali, meu Deus, o irmão da Nath chorava. Agora ela já caiu e agora ela vai saber que não vai ser bom. E meu Deus do céu. Nossa, gente, e eu olhava pra ele e falava assim, ó, para de chorar que já tá todo mundo... Gente, Meu Deus, e aí... Tava muito tenso e estressante. Foi. O meu pai achava que ela não iria sobreviver ao Nossa. voo. E daí talvez ele ter mencionado isso
fez com que o meu irmão ficasse desesperado, porque, enfim, quando a Lua nasceu, o meu irmão tinha 10 anos, então a Lua faz parte da infância e adolescência dele, assim, de uma grande parte da vida dele, ela é muito importante para ele, né? E para todos nós, enfim, né? E besteira do meu pai, ignorância de não saber que, né, os animais viajam com segurança e que não tem problema nenhum. Mas é interessante porque nós não temos filhos ainda, nós temos a Lua e a Shine. E, gente, eu falava com ela dentro da caixa como se eu estivesse falando com alguém, eu me debulhava em choro. E a minha mãe me falava, calma, vai ficar tudo bem e tal. A Nath, assim, olhava pra mim também, calma, não vai dar tudo certo. Eu falava pra ela assim, a gente já vai estar contigo. E esse primeiro voo, que é de 1 hora, foi o pior de todos. Os 20 minutos mais longos da minha vida, porque assim que a gente aterrissou, a gente mandou mensagem falando, ó, chegamos em Guarulhos. Daí a resposta era, tá aí a Lua. Ela derrubava o avião, não tinha. É possível que ela derrubasse o avião.